She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 Obrigada, meus anjos, meus queridos. Vocês são maravilhosos, só alegra o nosso coração. E agora nós vamos passar o microfone para a nossa querida companheira Priscila, para que ela faça a prece de início. Prece de abertura. Boa noite a todos. Nós já oramos com a música, né? A vibração está elevada. Então vamos fechar nossos olhos por um momento, sentindo as vibrações maravilhosas. E com o coração agradecido, vamos pedir a Deus para que sejamos merecedores, nos façamos merecedores de tudo que recebemos e de tudo que vamos receber nesta noite. Com todo carinho, com todo amor e com toda a luz que recebemos do alto, vamos pedindo permissão aos mentores, trabalhadores da casa, para começarmos os trabalhos da noite. Que assim seja. E hoje, como a dona Elisete já nos disse, nós temos a alegria de receber Andrei Moreira. Quem é Andrei Moreira, para quem não conhece Andrei Moreira? Andrei Moreira... Filho de Geraldo Tamandaré. Ele é... Andrei Moreira está presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Andrei Moreira está autor de vários livros, né? Mas o que Andrei Moreira é um ser humano muito maravilhoso, comprometido com a lei de amor e caridade. Então, vamos aí desfrutar da presença do nosso querido Andrei. Boa noite a todos. Boa noite. Para mim é uma alegria enorme, uma honra retornar a esta casa e partilhar com vocês mais um pouquinho deste esforço que todos nós estamos fazendo de reencontrar com o Pai em nós, de fazer este movimento de reconciliação do qual nós vamos falar hoje. E não podia ser nada melhor do que começar com uma música tão maravilhosa como essa. Eu não sei se algum espírito fofocou, mas essas são as minhas duas músicas preferidas. Essas são as duas músicas que eu coloco quando eu quero voltar para o centro. Quando eu preciso
de conectar com o mais sagrado, são essas duas músicas que eu sinto que me conectam com o que há de melhor em mim e com a realidade divina, porque elas falam deste louvor tão bonito que nós precisamos fazer dentro dos nossos corações. Mas aqui, ouvindo a Aleluia, ainda tivemos uma oportunidade a mais, porque recentemente nós estávamos nas aldeias em Moçambique, no trabalho com a Fraternidade Sem Fronteiras, em julho último. Então eu, Wagner, Ney, estávamos lá, e uma das coisas que o Wagner, fundador e presidente desse trabalho, sempre cuidou é de respeitar muito a cultura local, as religiões locais. Então sempre que nós estamos lá em caravana de serviço, uma das noites é dedicada a um culto ecumênico, onde todas as igrejas são convidadas e nós temos a oportunidade de louvarmos juntos a Deus nas diversas crenças, nas diversas religiões, línguas, e é um momento muito bonito. E então aconteceu de estar passando por Moçambique, também por tarefa de divulgação doutrinária através da música, o cantor espírita Vansan, que é um cantor do interior de São Paulo. Estava em Maputo para fazer uma palestra e a nossa companheira Elide, que é coordenadora do Centro Espírita Allan Kardec de Maputo e também uma das trabalhadoras da Fraternidade Sem Fronteiras, o convidou para que ele então fosse à aldeia de Muzumuia, onde nós nos encontrávamos, para conhecer o trabalho, para lá estar conosco e aproveitar, participar do culto ecumênico como representante da música espírita. E quando ele lá estava, ele teve a oportunidade de começar cantando a Aleluia. E na hora que ele cantou a Aleluia, os africanos em coro responderam com a Aleluia. E aquilo foi um momento muito sagrado para nós, porque eles são um coral natural. Parece que a voz já vem afiada no berço, não é? É incrível a quantidade de tonalidades de vozes que a gente encontra no meio de um canto natural deles. E aquele foi um momento muito sagrado e muito bonito. Nós todos ficamos muito emocionados. Então agora, enquanto você cantava, eu voltei a Muzumuia e pude sentir de novo um pouquinho da força daquele povo tão belo. Nós teremos a oportunidade de partilhar isso com vocês um pouco mais tarde. Nós vamos então conversar a respeito da reconciliação. Todos nós necessitamos nos reconciliar. Nos reconciliar conosco mesmo, com a vida, com a família, com o Criador. Todos nos encontramos de alguma forma fragmentados, partidos, ausentes de uma realidade mais inteira, mais conectada, mais presente, mais fiel àquilo que é a nossa essência e o nosso destino. Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, o descobridor das leis que atuam na homeopatia, fez um grande trabalho quando percebeu que substâncias simples, sem propriedade terapêutica, poderiam ser diluídas e, ao serem diluídas, apresentavam propriedades terapêuticas inesperadas. Esta simples descoberta foi algo que revolucionou um método de medicina da sua época, bastante ineficaz, porque ainda muito atrasado no conhecimento científico, possibilitando o resgate da medicina vitalista. Hahnemann descobriu que se aquelas substâncias diluídas fossem administradas a um indivíduo que tivesse os mesmos sintomas que a substância era capaz de produzir no indivíduo sadio, quando experimentada, então aquela substância podia causar um movimento de reequilíbrio no universo da energia vital. Isso ficou conhecido como lei de semelhança e é a base da medicina vitalista unicista, aquela em que nós nos utilizamos de uma medicação elegida por lei de semelhança, de acordo com os nossos sintomas físicos, psíquicos, mentais, emocionais, de acordo com o temperamento e as características do indivíduo, e que é capaz, então, de ter na sua imagem a mesma característica daquele que ela medica. E então, por um movimento de ressonância, aquela medicação faz um movimento ou dá um estímulo de reequilíbrio para a energia vital. Um assunto que, por si só, poderíamos fazer uma palestra aqui, mas não é o nosso objetivo hoje. Isto foi a primeira e a maior descoberta de Samuel Hahnemann, mas ele não parou por aí. Ele descobriu algo também muito interessante. Ele percebeu, mais ao final da sua vida, que para que o homem adoecesse não bastava haver agentes patológicos.
era necessário existir um terreno, uma predisposição para que aquela doença se desenvolvesse. Então Hahnemann disse que haveria no homem um terreno, uma predisposição que possibilitaria todas as doenças de existirem. A essa predisposição ele chamou miasmas, e ele descreveu 3 grandes miasmas. Ele denominou sífilis, psicose e psora. A psora é o miasma principal, vamos dizer assim, é o grande terreno que promove o adoecimento humano. A sífilis e a psicose são derivações secundária e terciária desta doença, desse terreno adoecido primário. Isto, nos estudos da filosofia homeopática, ficou bem claro. Mas o que nos interessa aqui é que esta psora, ela tem uma muito vasta explicação dentro das correntes filosóficas homeopáticas. Hahnemann explicou segundo o conhecimento da sua época, de acordo com aquilo que ele podia saber, podia perceber, como decorrência dos adoecimentos anteriores, das dificuldades que o homem haveria tido, mas isso não explicava aquela predisposição. Os filósofos pós-hahnemannianos deram explicações psicológicas, físicas e também espirituais para a psora. Houveram aqueles que seguiram dentro de uma linha organicista, biologicista, e explicando sempre a psora como um resultado de algo físico. Existem aqueles que explicaram como um resultado dos impulsos do inconsciente, da nossa vida mental oculta que age em nós sem a nossa consciência. E há um filósofo homeopático muito importante daqui dos Estados Unidos, chamado James Tyler Kent, que fez um grande avanço na ideia da psora, quando pela primeira vez propôs na filosofia homeopática a aliança entre ciência e espiritualidade, entre espírito e matéria. De tradição católica, ele disse: a psora é o resultado natural da transgressão do homem à lei de Deus. A psora, dizia ele, é o resultado da expulsão do homem do paraíso. Desde que Adão e Eva desobedeceram à ordem do Senhor e então buscaram o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e então se viram nus, e então se envergonharam, e então tiveram como castigo perder aquele paraíso idílico, dizia Kent, este foi o movimento que gerou a primeira psora, a psora original, e que de passado de geração para geração transmitiu a predisposição ao adoecimento como uma marca que cada geração nasceria tomando da geração anterior. Naturalmente, esta é a interpretação católica. E ele, como católico, fez esta leitura da psora dentro da sua teologia. É interessante porque nós somos espíritas, portanto, reencarnacionistas, imortalistas, temos a crença na imortalidade da alma, na pluralidade das existências, na solidariedade entre as várias existências. Naturalmente, sabemos que não herdamos dos outros, herdamos de nós mesmos, herdamos das nossas escolhas, do nosso plantio, da nossa realidade. No entanto, na visão reencarnacionista e imortalista espírita, há uma semelhança muito grande àquela visão apresentada por Kent, embora diferenciada em sua teologia. A proposta médico-espírita, ou o conhecimento médico-espírita, nos diz que a doença é resultante da desconexão criatura-criador. O espírito Joseph Gleber, no livro Homem Sadio, a primeira publicação da Associação Médico-Espírita de Minas Gerais, vai dizer que saúde é a real conexão criatura-criador e a doença, o contrário momentâneo de tal fato. Então vocês vejam, ele diz: o estado natural da criatura é estar na plenitude da conexão com o Criador ou com o Pai. Mas desde que isso não aconteça, estabelece-se um processo momentâneo de adoecimento. Momentâneo porque não está ligado àquilo que é eterno nem àquilo que é permanente, mas àquilo que é passageiro durante o período que o espírito necessita aprender aquele movimento de reconexão. Então o espiritismo hoje afirma, assim como Kent afirmou, que a psora primária do homem é a desconexão criatura-criador. Mas ao invés de entender esta psora como uma herança que trazemos de outras gerações e de uma agressão à lei de Deus realizada lá atrás por Adão e Eva,
que nós, na visão espírita, compreendemos como sendo uma imagem metafórica e não uma realidade circunstancial, nós compreendemos que cada um de nós estabelece esta psora para si mesmo. E é isto que nos compete refletir aqui nesta noite. Como que nós criamos esta predisposição às enfermidades de toda sorte? Como que nós desconectamos do Criador? E mais ainda, como que nós fazemos para reconectar, para reconciliar? Qual a ligação entre o humano e o divino que leva a esta reconciliação? Dentro do conhecimento espírita, nós vemos que esta desconexão, ela não se dá apenas uma vez ao longo das encarnações do espírito, mas ela se dá múltiplas vezes, todas as vezes em que nós queremos ser lei no lugar da lei. Todas as vezes que nós queremos fazer a vida à nossa imagem e semelhança. Todas as vezes que nós desrespeitamos as leis para fazer impor o nosso ponto de vista, a nossa vontade, o nosso interesse, aquilo que nos satisfaz ou aquilo que nós queremos que seja, sem perceber se aquilo que nós queremos, interpretamos ou pensamos está ou não em sintonia com a lei natural. Este movimento nós podemos denominar de rebeldia. É a rebeldia de querer ocupar o lugar de Deus na nossa vida, que vai desde a simplicidade dos atos de controle, somente ligados a nós mesmos, até os atos de controle em que nós tentamos controlar a vida, as circunstâncias, as pessoas e tudo ao nosso redor. Ora, o desejo de controle é uma doença. O desejo de controle é uma neurose. Está ligado à nossa falta de confiança. Quem confia na vida não precisa controlar. Quem confia na existência se entrega, não controla. Controla aquele que acha-se maior que a lei. Aquele que acredita-se mais poderoso que a força que move a vida. Aquele que acha-se mais sábio do que a inteligência que coordena e governa todas as coisas. Controla aquele que não respeita o outro, porque deseja então impor para o outro a sua vontade, a sua opinião, como se ela fosse a melhor, num franco movimento de desrespeito e de humilhação do outro, no seu direito fundamental de pensar, de ser e de existir como indivíduo. O controle é a manifestação de uma desconexão. Claro que não falamos aqui daquele controle que corresponde à previdência, aquele estado de estar no cuidado daquilo que nos compete. Falamos aqui daquele desejo de tornar permanente a impermanência, de fazer com que as coisas não se movam, não mudem, cristalizem-se e fixem-se de uma mesma maneira. Fazemos isso de forma declarada, quando temos consciência, mas a grande maioria das vezes fazemos de forma oculta, sem nos darmos conta de que estamos fazendo. Por exemplo, quando achamos que uma relação a dois já está acabada na conquista, naquilo que deve ser, e não cuidamos daquela relação, estamos no movimento de controle. Achamos que nós, as pessoas e aquela relação vai ficar permanentemente fixada naquele movimento. Acontece que as relações mudam a todo instante. Elas são atualizadas todos os dias. Elas não estão nunca sob o controle. Porque todas as pessoas mudam a cada instante. Quando uma pessoa pensa, por exemplo, que a relação a dois já está definida quando assina o papel do casamento, ainda não entendeu o que é uma relação a dois. Ali não está acabado. Ali começa. Ali começa uma trajetória a dois que requisita adaptação constante, atenção constante, movimentação o tempo todo em direção a um objetivo maior e comum para o qual os dois olham juntos, que se chama família, que se chama relação, que se chama comunhão. Então, por exemplo, quando nós pensamos que as relações já estão definidas e controlamos as pessoas para que elas não mudem, para que a relação não mude, para que as situações não mudem, então nada muda. Nada muda porque termina, porque não segue, porque aquilo não promove-se dentro do avanço mais profundo. Eu me lembro de uma amiga que disse assim, um dia para mim: eu saio com meu namorado há 10 anos, toda sexta-feira.
Toda sexta-feira nós vamos na mesma pizzaria. Toda sexta-feira nós comemos a mesma pizza. Essas pessoas estão juntas há 10 anos, mas nunca namoraram. Porque ali não tem ninguém se relacionando. Ali tem alguém comandando e alguém obedecendo. Ali tem alguém fazendo um processo de controle e alguém aceitando o controle, por qualquer motivo que seja esse. Ali existe um interesse, mas ali não tem uma relação. Porque não há um movimento fluido de atenção àquilo que acontece, àquilo que move e àquilo que verdadeiramente é. Então, quando nós tentamos fixar as coisas e as circunstâncias, o que nós conseguimos é ficar endurecidos, é ficar mais agressivos, é ficar mais enrijecidos e reativos na nossa postura e na nossa conduta. Ora, nós não precisamos de controle na vida. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de centramento. Centramento é o que se opõe ao controle. No centramento, nós estamos conectados no centro. Conectados no centro, nós sentimos, na conexão profunda com a essência, o que é que cada momento requisita. Agora é hora de falar, agora é hora de calar. Agora é hora de dizer, agora é hora de ouvir. Agora é hora de agir, agora é hora de aguardar. Agora é hora de abraçar, agora é hora de colocar limite. Agora é hora de mover, agora é hora de deixar mover. O que é que cada momento requisita? Só podemos verdadeiramente saber quando estamos conectados ao centro. Conectados ao centro significa que estamos perceptivos daquilo que atua em nós, daquilo que atua no outro, como outro, e daquilo que é possível naquela relação. E então podemos decidir o que nos convém. Sem amarras, sem rigidez, sem o estabelecimento de sempre tem que ser assim, sempre tem que ser daquele jeito, sempre tem que ser desta maneira. Porque este movimento de enrijecimento, ele nos faz nos perder e nos desconectar de nós mesmos. O enrijecimento leva-nos a destruir os melhores planejamentos e as melhores realizações de amor. Do enrijecimento não pode sair nada de bom. O enrijecimento produz um movimento de destruição e não um movimento de construção. Porque o enrijecimento é do ego, não é da essência. O enrijecimento é daquilo que é superficial, não é da conexão com o mais profundo. Já a flexibilidade é da essência. Porque na flexibilidade tem necessariamente afeto. Na flexibilidade nós olhamos para o outro e às vezes não concordamos, às vezes não pensamos igual, mas pelo afeto e olhando para o indivíduo e o respeito, nós então nos calamos momentaneamente, porque é mais importante o afeto do que a minha opinião. Somente a flexibilidade leva a um movimento desse. E somente o afeto promove a flexibilidade. Porque somente o afeto nos faz conectar com aquilo que é eterno, com aquilo que é sagrado. As opiniões mudam. De repente uma pessoa chega e fala, olha, não era que você tinha razão? Não era que eu parei para pensar e de repente você tinha razão? Então, a gente chega, olha, eu mudei de opinião. Realmente não era daquele jeito que eu pensei, ou então eu vi um outro ângulo, e assim as coisas mudam. Afinal de contas, nós estamos o tempo todo lidando com os nossos pontos de vista. Você sabe o que é ponto de vista? Vou mostrar para vocês. Fala para mim o que vocês estão vendo. Além de um bom livro. Uma mão no coração. Uma mão no coração? Não, não tem mão no coração nenhuma não. Não. Reconciliação. Reconciliação? Tem. Vocês estão vendo uma mão no coração? Tem alguém colocando uma mão no coração? Não, tem não. Vocês não enxergam bem não. Aqui tem um abraço entre 3 pessoas. Um abraço entre 3 pessoas. Você está rindo por quê? Você está achando por acaso que a minha opinião é desconsiderável a ponto de você poder dar uma risada na minha cara assim, com a maior... Não, você não enxerga direito não, você está muito cega, é isso mesmo. Não é assim no dia a dia, gente? A gente não começa a discutir as ideias e as coisas? No entanto, vocês falam do que vocês veem e eu falo do que eu vejo. Quem está certo? Todos nós. E quem está errado? Todos nós. Porque no momento em que eu falo somente aquilo que eu vejo e desconsidero o que o outro vê,
então eu desrespeito aquilo que é a visão e o direito do outro. E torno absoluto o meu ponto de vista, como se o meu ponto de vista pudesse coordenar todas as coisas, ou controlar as circunstâncias. E nesse movimento, há um movimento de desrespeito. Então, o ponto de vista é só a vista de um ponto. É só um ângulo de uma questão. É só um olhar. Não representa a verdade. Pelo simples motivo que nenhum de nós tem a verdade. Então, o desejo de controle é uma expressão sintomática da nossa rebeldia. Não preocupa com a luz não, gente. A luz não é importante. Eu tenho observado uma coisa interessante em plateia espírita. Vocês querem saber? Perde a atenção com a maior facilidade. Vocês sabem o que isso significa? Significa que não está conectada com a essência. Quando a gente se distrai com facilidade, nós não estamos atentos àquilo que nos move de dentro. Então nós deixamos que qualquer coisa nos distraia. Eu só aproveito essas situações para fazer essa analogia, porque isso acontece no dia a dia demais. Aqui é um barulho de uma porta que abre, então é mais importante eu concentrar em quem está entrando do que continuar focado no que está sendo dito. No dia a dia é uma mensagem do WhatsApp. É um texto do Facebook profundo, não é? E aí a gente vai deixando passar as coisas do dia a dia, de repente, não é? Se perdeu. Ó. Então, o desejo de controle é a manifestação sintomática da rebeldia. Então, nós vamos pensar aqui hoje a rebeldia através de uma imagem que nos é dada muito poderosamente pelo Evangelho, na parábola conhecida como parábola do filho pródigo, que deveria chamar parábola dos dois filhos, porque na verdade conta a história de dois filhos e não de um só. Diz o texto evangélico que um filho mais jovem, cansado da vida, resolve requisitar do pai a herança, exige que o pai lhe entregue a parte que lhe cabe. E depois de muito exigir, o pai lhe dá. Então ele se afasta da casa paterna, com aquela parte que ele ganhou, e vai perder tudo aquilo, desgastando através de uma vida dissoluta. Uma vida em que ele vai viver prazeres, até não ter mais nada. Quando ele não tem mais nada, ele está no fundo do poço. No fundo do poço, ele então decide se mudar para um país vizinho, ainda mais distante da sua casa, e se emprega num lugar de cuidado de porcos. Lá, ele começa a passar tamanha fome e tamanha necessidade que ele vai então disputar com os porcos a comida que lhes dá. Naquele estado de completa falta e insuficiência, algo acontece dentro do seu coração. Ele se recorda que na casa do pai, o menor dos jornaleiros, aquele que trabalhavam por jornada, era tratado com dignidade. Tinha tudo o que necessitava. Então ele diz para si mesmo: eu perdi o direito de ser chamado filho. No entanto, eu voltarei. E se o meu pai não me receber como filho, ao menos empregar-me-á na sua seara, e eu serei tratado com dignidade. Terei aquilo de que necessito. Assim, ele retorna pela mesma estrada que afastou da casa do pai. Depois de um longo tempo, aproxima-se da casa. O pai o aguarda na jornada, no caminho. Quando vê que ele se aproxima, o pai se adianta, recebe nos braços, manda calçar-lhe sandálias nos pés, manda vestir-lhe uma roupa e manda que entre. Manda fazer uma grande festa e manda matar o novilho cevado, aquele que era o mais importante do rebanho. Porque ele diz então que aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido se encontrou, aquele que estava ausente retornou. Ele faz uma grande celebração, sem nenhuma crítica, sem nenhuma condenação. Ao cair da tarde, nós conhecemos o segundo filho. O segundo filho volta do campo, encontra uma festa inesperada. E então chama um dos servos à parte e pergunta: o que acontece aqui? E o servo diz: o seu pai acolheu o filho mais novo, que gastou toda a sua herança, perdeu tudo que tinha, e agora voltou com uma mão na frente e outra atrás, em frangalhos. Inclusive mandou matar o novilho cevado. Naquela hora aconteceu um fenômeno psicológico singular que só acontece no Evangelho, nunca nas nossas casas. O filho mais velho foi tomado de um ciúme mortal do filho mais novo.
e recusou-se a entrar dentro de casa. Então o pai saiu para dar-lhe uma lição magnífica. E o pai lhe diz: meu filho, por que você não quer entrar? E ele diz: pai, eu sempre estive aqui com o Senhor. O Senhor nunca mandou matar nem um cabritinho para mim. Mas esse aí sai, gasta tudo que é seu, volta na completa miséria, e o Senhor manda matar o novilho cevado? E o pai lhe diz, dando-lhe uma lição inesquecível: que te importa a ti se sou bom? Você sempre esteve aqui comigo. Tudo que é meu é teu. E esta ficou gravada para sempre no coração daquele filho. Vocês vejam, nós temos os dois filhos da parábola dentro de nós. E eles são igualmente rebeldes. Mas a gente comenta geralmente do primeiro e esquece o segundo. Então nós vamos começar hoje pelo segundo. O segundo é tão rebelde quanto o primeiro. Qual que é a diferença dele? O primeiro saiu e ele ficou. Mas com qual postura ele ficou? Por que ele ficou em casa? Ele ficou em casa porque ele respeitava o pai? Não. Ele ficou em casa por quê? Interesse. Porque ele queria receber algo. Ele esperava receber um reconhecimento do pai pela fidelidade. Enquanto o seu filho foi, eu fiquei. Isso significa, eu sou melhor que ele. Enquanto ele desgasta o que é seu, eu estou aqui cuidando do que é seu. Então, por favor, trate de me reconhecer e me dar o que é justo por isso. Afinal de contas, eu não te desonrei. É como se não desonrar merecesse um prêmio. É interessante porque a postura desse segundo filho é muito presente nas nossas vidas. O segundo filho acha que o amor do pai é condicionado, que ele precisa fazer algo para merecer este amor, de que ele só vai receber se ele ficar fiel e se ele tiver uma relação de fidelidade com o pai. Então ele acha que virá uma recompensa através de um reconhecimento da sua fidelidade. Ora, há muitas teologias pregando isso, que nós temos que ter para com Deus uma relação de troca. Então, se nós somos fiéis ao seu evangelho, ele tem que nos honrar com o sucesso, com a felicidade, com algo que seja bom. E não percebemos que no movimento espírita nós reproduzimos este pensamento também. Por exemplo, nós falamos que o merecimento é o que move a vida, dentro do nosso conhecimento espírita, não é? Sim ou não? Mas estão estudando aqui não, gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quero ouvir mais alto. Sim ou não? Sim. Não, definitivamente não. Se fosse o merecimento que movesse a vida, a gente estava em maus lençóis. Nenhum de nós recebe as coisas porque merece. Nós recebemos porque a vida se rege não por merecimento, mas por misericórdia. Cada um de nós é infinitamente amado por Deus, incondicionalmente amado pelo Pai. Não há nada que nós façamos que mude o olhar de amor que Deus tem para conosco, pelo simples fato de que cada um de nós já é amado desde antes de existir. Cada um de nós já veio à vida como um sopro de amor do Criador. Cada um de nós está na existência porque é um plano e um projeto de amor do Pai. Então não somos amados porque merecemos, somos amados porque existimos. E assim, do jeito que existimos, somos incondicionalmente amados. Este pensamento muda os paradigmas. Este pensamento muda a nossa postura com a vida. Nós não estamos na vida numa troca com o Criador. Estamos na vida num movimento de honra à grandeza divina que já está em nós. Estamos descobrindo-a, estamos revelando-a, estamos manifestando-a pouco a pouco. E onde é que então entra o merecimento aí? O merecimento é aquele movimento que no momento em que nós nos colocamos em sintonia com o bem, atrai por ressonância natural para nós aquilo que está na afinidade. Não se trata de um Deus caprichoso, cheio de emoções humanas, olhando para nós e dizendo, vou te recompensar porque você é fiel. Se trata de uma sintonia natural que faz o colapso de onda. Traz aquilo que está em potencial, em um nível quântico, para um potencial real aqui no plano em que existimos. Na forma de uma ideia, de uma percepção, de um sentimento, de uma aquisição, de uma relação que atrai as circunstâncias, pois aquilo que nós irradiamos de nós atrai a vida para nós. Mas a vida não depende disso para nos dar o que precisamos.
Aquilo de que necessitamos já está disponível para nós muito antes de nós sequer termos a consciência de que precisamos de algo. O amor de Deus é, portanto, incondicional. E é interessante a fala do pai para o filho. Meu filho, por que você quer um cabritinho quando eu te destinei a ser herdeiro do rebanho inteiro? Para que você quer que eu te celebre na pequenez quando você está destinado à grandeza? Por que você escolhe o poder, a razão? Por que você escolhe a opinião quando você pode ter o afeto que é eterno e imortal? Porque pela razão, pelo poder e pela opinião nós destruímos afetos que são a fonte da vida. E então, perdemos aquilo que a traça não corrói e o ladrão não rouba. Mas quando nos conectamos à essência da vida e percebemos que o afeto é a grandeza da existência, então aquilo nos move na direção de algo maior. É o que o pai diz ao filho: meu filho, eu te destinei a ser herdeiro de tudo. Tudo que é meu está ao seu dispor. Não tem nada que seja meu que você não possa herdar. E para isso não depende da sua postura de ser premiado ou não. Isso depende apenas da sua conexão, de estar conectado como uma continuidade natural. Veja o primeiro filho. Como que nós sabemos que o filho pródigo está desconectado do pai? O que é que ele faz que a gente fala assim, não, esse filho não está na sintonia com o pai? Antes de ir embora. Ele só vai embora porque ele faz algo muito importante. Ele faz o quê? Pede herança? Ele é humilde desse jeito? O que ele faz? Ele exige a herança. Ora, só exige quem tem direito. Só exige quem é superior. Só exige quem tem posse e propriedade sobre algo. Qual é o direito que o filho tem sobre a herança? Filho tem direito à herança? Sim ou não? Não. Só do ponto de vista jurídico, mesmo assim, sob diversas condicionantes. No plano da alma, o filho não tem nenhum direito à herança. No plano da alma, a herança é um presente, não um direito. É um presente que os pais transmitem aos filhos. E nesse presente tem um recado profundo. O pai transmite a herança para o filho como a dizer: eis aqui o fruto do meu sacrifício, para que para você seja um pouquinho mais leve. E porque para você é um pouquinho mais leve, é sua obrigação ir um pouquinho mais longe. Este é um movimento honrado da continuidade. Eu recebo um pouco mais leve, não tenho que lutar por tudo aquilo que meus pais lutaram, não tenho que passar pelas mesmas dificuldades que meus pais passaram, não tenho que reconstruir a roda, já pego aqui com algo conquistado, e a partir daqui eu sigo com aquilo que é meu, para fazer algo bom a partir daquilo que eu recebi, honradamente, porque gratidão é muito mais que dizer muito obrigado. Muito obrigado é simples educação e polidez social. Gratidão é quando nós olhamos para o preço que algo custou e honramos aquele preço. Então, por exemplo, os filhos são gratos aos pais quando eles olham para o preço que custou para os pais aquela vida e honram aquele preço. Honrar aquele preço significa respeitam aqueles pais no mais profundo sentido. Não olham para aqueles pais nem com crítica, nem julgamento, nem com exigência, nem com dó. Porque a crítica, o julgamento, a exigência e a dó humilham os pais. Ora, retira os pais do lugar que é deles, de pais, de grandeza, e coloca eles num lugar como se fossem pequenos. O filho na honra olha para a grandeza daquilo que é a força, a herança e o legado dos pais. E porque se conecta àquela força, então sente um grande influxo para seguir adiante. O filho pródigo não faz nada disso. Ele é a representação daquele movimento de rebeldia na alma em que nós nos desconectamos do Criador querendo fazer a vida de acordo com a nossa vontade. A vida está mostrando que não deve ser aquele caminho, mas a gente insiste. A vida está mostrando que não deve ser daquele jeito, mas a gente insiste. Nós já tivemos várias relações com aquele mesmo resultado, a gente vai e faz de novo. O que é isso? Rebeldia. Rebeldia na alma, do movimento de querer fazer de acordo com a nossa vontade. O resultado nós vemos no filho pródigo. Ele vai desgastar, vai perder a herança pouco a pouco,
vivendo prazeres? Porque aqueles que estão vazios tentam ocupar a vida de prazeres, para, na vivência dos prazeres, não entrar em contato com a dor fundamental do vazio existencial. Nós vivemos em uma cultura que nos estimula profundamente este vazio, e que nos estimula a ter uma angústia, e ao invés de lidar com esta angústia, correr no outlet e comprar a tarde inteira para lidar com essa angústia. Ao invés de lidar com aquela insatisfação ou com aquele sentimento, então eu entro na Amazon e vou comprar o eletrônico da moda, para poder ver se eu tenho um estímulo novo para me alegrar. Ou vou me ocupar de jogar um videogame o dia inteiro, ou vou me ocupar de fazer uma outra coisa vazia. Que faz o quê? Que somente preenche sem verdadeiramente preencher. Preenche o tempo sem preencher a intimidade. Nos deixa mais vazios do que estávamos anteriormente. Certo dia, o Espírito Dias da Cruz nos disse assim: meu filho, o desejo é como o horizonte. Então, logo nós nos aproximamos dele, outro se forma mais longínquo. Porque o objetivo do horizonte é ser horizonte, nunca ser alcançado. Então ele dizia, o objetivo do desejo é ser desejo, não é ser realidade. Então, logo o homem transforme o seu desejo em realidade, então a alma começa a desejar algo maior. Porque o desejo ocupa o espaço do vazio. Não pode ser preenchido por aquilo que vem de fora. Só é preenchido por aquilo que brota de dentro. Estava conversando com o Ney esses dias, aí durante a viagem, sobre esta realidade, e ele me lembrou uma situação que foi muito comum na infância de muitos de nós. Ele disse assim: quando eu era jovem, eu quis muito uma mochila da Company. Vocês lembram da mochila da Company? E ele falou, eu fiquei insistindo muito, e ele veio de uma família pobre, nasceu no interior de Minas Gerais, lutou muito naturalmente com a família, então ele dizia, eu queria uma mochila Company, aquilo me parecia a melhor coisa que eu podia querer, aquilo ocupava o meu tempo em desejar aquela mochila da Company, até que um dia alguém me deu uma mochila da Company, eu consegui aquilo que eu queria. Então eu me lembro que eu comecei a olhar aquela mochila, ela já não parecia mais uma mochila da Company, ela começou a parecer uma mochila como as outras quaisquer, e de repente tudo aquilo que eu atribuía à mochila da Company já não mais existia. É isto o efeito do desejo. Nós realizamos um desejo e aquele vazio continua tão intenso que nós queremos ocupá-lo com outra coisa. Mas, bem disse o Espírito Dias da Cruz, o homem não se preenche com aquilo que não tem. O homem se realiza e preenche com aquilo que retém. Com aquilo que é realidade dentro dele, mas não se torna manifesto. Porque clama por ser amado, sendo fonte de amor. Clama por ser reconhecido e respeitado, sendo em si mesmo uma fonte de reconhecimento e de respeito. Clama por receber afeto, sendo em si uma fonte de afeto. Então, porque deseja receber sem dar, não o recebe e permanece vazio, tendo em si um tesouro na intimidade. Sem olhar para a grandeza daquilo que verte, do mais profundo e do interior. Então, este vazio só pode ser preenchido com aquilo que ocupa por dentro. Então, o filho pródigo achou que preencheria o seu vazio com as satisfações dos prazeres. O álcool, a droga, o sexo, as compras, aquilo, as relações. Tem pessoas que são viciadas em relações, são viciadas em sedução. Tem que estar sempre seduzindo, tem que estar sempre à cata de uma nova satisfação, porque aquela sensação de sedução lhe dá uma descarga de adrenalina, uma descarga de endorfina, que logo passa deixando o seu preço, porque destrói afetos, destrói compromissos, ou deixa o ser apenas no vazio das relações superficiais. O filho pródigo achava que era assim que ele se satisfaria, mas ele chega na completa ausência. E quando ele não tem mais o que ofertar de prazer aos igualmente vazios que o acompanhavam, então ele se vê solitário. Ali não há mais nada. Me lembro de um amigo que consumia muitas drogas, hoje é um grande trabalhador espírita, e ele disse assim, interessante, enquanto eu consumia drogas, minha casa estava sempre cheia. Eu tinha bons amigos que sempre me chamavam para tudo e que eu chamava.
Eu não tinha a sensação de solidão, porque estavam sempre junto de mim. No entanto, diz ele, eu decidi-me a mudar de vida. Percebi que aquela droga ocupava o lugar do meu vazio, que seria preenchido apenas no autoencontro, na descoberta de mim mesmo. Resolvi encarar o meu vazio, a minha dor, aquilo que eu necessitava. E interessante, todos os bons amigos desapareceram. Hoje a minha casa está vazia, mas neste vazio há uma paz. Neste vazio há um preenchimento que eu não sei identificar. Então ele dizia, antes eu estava acompanhado, mas era verdadeiramente solitário. Agora eu estou sozinho, mas estou cheio, porque agora estou acompanhado de mim mesmo, daquilo que é a minha realidade, a minha verdade fundamental. Agora eu construo relações que são baseadas num verdadeiro laço afetivo. Então, quando o filho pródigo se viu no nada, ele vai para um país distante, ele foge de si mesmo. E lá ele vai viver a suprema falta. Ora, este movimento de ir para um país distante é um símbolo muito importante. Muitos de nós, quando se vê na angústia das lutas existenciais, foge de si. Ao invés de voltar para casa e fazer o movimento de volta, afasta-se ainda mais e se esvazia ainda mais, ficando lá na completa solidão. Que é o fundo do poço que o filho pródigo vivencia? São os atuais estados de depressão, de pânico, de fobia, os estados de carência emotiva, afetiva, sexuais, os estados de falta, de toda a natureza e de toda a sorte que nós vivenciamos, que são convites da alma a olhar para os nossos vazios e preenchê-los com aquilo que é verdadeiro e com aquilo que é perene. Mas é interessante ver que no fundo do poço há sempre fonte, e sempre há aquele movimento em que nós começamos a reconciliar. O filho pródigo faz um grande movimento quando está lá no fundo do poço, porque o espírito pode escolher caminhos, mas não pode eleger destinos. O destino já está prefixado pelo Criador. Cada um de nós será um espírito redimido no amor, e disto nós não podemos fugir. Escolhemos o caminho, da mesma forma que cada rio tem os seus meandros particulares, mas todo rio alcança o mar. Assim também o espírito escolhe o seu trajeto pessoal, mas todo espírito ruma para o mar do amor divino. Então, mesmo que o espírito eleja nos seus caminhos individuais o fundo do poço, ali também tem a fonte. E muitas vezes o fundo do poço é o socorro abençoado para que o espírito volte para o caminho do autoencontro. Naquele momento, algo importante acontece no coração dele. Qual é o momento, ou o que é que acontece que muda a chavinha no coração do filho pródigo? Caiu em si. Ele caiu em si. Significa que tomou uma consciência. Sim, este é um movimento muito importante, mas não é aquele que faz a modificação. Esse prepara a modificação. Há muitos espíritos que estão conscientes da sua necessidade, mas não fazem o movimento que precisam. Já sabem dizer, mas ficam paralisados. Ficou de pé? Não. Caminhou. Foi humilhado? Também não. Ser humilhado não é um movimento que promove transformação. Há muitos espíritos aí extremamente humilhados, vivendo as dificuldades da humilhação e não movem. O que é que fez então que mudasse algo no coração dele? Ele lembrou que na casa do pai ele teria dignidade. Exatamente. Ele lembrou-se da Dignidade. dignidade. Ou, em outras palavras, ele experimentou de novo a dignidade do Filho de Deus. Mas experimentou na falta. De repente ele se deu conta de que ele perdeu a dignidade. Ou que ele se tratou com indignidade. Que aquilo a que ele se levou e para onde ele chegou era um tratamento indigno. Ou seja, que ele não merecia aquilo e que um filho do pai não merecia aquilo. Na verdade, ele fez um movimento mais profundo do que o segundo irmão. Sabe por quê? Porque naquele instante ele se deu conta do amor incondicional do pai. Porque o segundo filho, não tinha se dado conta ainda. Naquele momento ele diz assim: eu perdi o direito de ser chamado filho. O que ele está dizendo? Minha responsa. Eu assumo o que eu fiz. Eu escolhi um caminho que me trouxe a uma experiência de indignidade. No entanto, o amor do meu pai é infinito. Eu vou voltar. Se ele não me receber como filho, ele vai ao menos me entregar. E eu serei tratado com dignidade. Olha que beleza este movimento.
Observem vocês que o filho pródigo está no fundo do poço. Ele não está em nenhum momento de glória. Ele está no fundo do poço, na falta, na insuficiência, mas ele se dá conta da grandeza do amor do Pai, e isso é suficiente para que ele se mova na direção do Pai. Ora, ele poderia ter ficado ali se maltratando, ele poderia ter ficado ali lamentando o que ele fez com ele mesmo, ele poderia ter ficado descrevendo por que ele merece ser infeliz, por que ele merece sofrer, por que ele merece comer com os porcos. Afinal de contas, ele gastou tudo que tinha, ele perdeu tudo que tinha, ele podia ficar se autopunindo, mas esta não é a sua escolha. Naquele momento, o filho pródigo se reconcilia consigo mesmo. Ele une as partes fragmentadas em si, tomando consciência delas, percebendo aquilo que ainda não está curado na sua intimidade, aquilo que não está amado. Ele decide se respeitar acima de qualquer coisa. Isto é fruto de um olhar para o amor incondicional de Deus. Quando nós olhamos na nossa intimidade para o amor incondicional do Pai, nós decidimos nos amar com um amor incondicional igual. Isto significa, aquela pessoa que você vê quando você se olha no espelho é digna do seu amor, do jeito que ela se encontra. Não precisa mudar nada para que ela mereça o seu amor. Ela não precisa conseguir fazer nenhuma reforma íntima idealizada, nem fazer nenhuma grande transformação, nem se tornar bonita de acordo com seus ideais de perfeição ou de espiritualidade superior. Assim, do jeito que você é digno do seu maior e melhor amor. Porque assim, do jeito que você é profundamente amado pelo Pai. Aliás, o jeito de você chegar aonde quer é só respeitando em você esta realidade. Isto significa amando em você a sua incompletude, a sua falta, a sua fragmentação, aquilo que ainda não está acolhido, desenvolvido, aquilo que ainda não pode ser. Todos nós temos. Isso compõe o que a psicologia analítica junguiana chama de sombra. Aquilo que ainda não está desenvolvido em nós. Então, Jung diz com propriedade: uma pessoa não se torna iluminada ao imaginar formas luminosas. Uma pessoa se torna iluminada ao integrar em si a sua escuridão. Olha que bonita a fala. Jung está dizendo que no momento em que nós acolhemos a nossa sombra, é aí que começa a iluminação. Por quê? Porque no momento que nós nos vemos humanos, nos respeitamos como humanos e acolhemos a humanidade que está em nós, é aí que o melhor pode surgir. Porque acolher não é passar a mão na cabeça das nossas dificuldades, nem dizer que nós temos carta branca para fazer aquilo que nos infelicita. Não é isso. Acolher significa respeitar e amar aquilo que você é, enquanto você luta para ser aquilo que deve ser. Enquanto você se esforça para transformar-se no que é o seu objetivo, o seu desejo. Acolhimento é respeito e ternura incondicional por si mesmo. Isso não depende de nenhuma circunstância. Este é o movimento de reconciliação consigo mesmo. Este é o maior compromisso que nós podemos fazer conosco. Só assim nós podemos vencer aquilo que são os nossos mecanismos atávicos do passado, aquilo que ainda está animalizado em nós, aquilo que ainda não está conforme já poderia ser. E é isso que o filho pródigo faz. Ele se respeita e ele começa o caminho de volta. Ele reconhece que voltar para casa é tarefa dele. Me chama a atenção, pai. Imagina que fosse você o pai dessa parábola. E você soubesse que o seu filho está lá comendo com os porcos. O que você faria? Fala sincero. Corria atrás. Ia lá, não ia? E fazia o que na hora que visse ele lá comendo com os porcos? Acolhia como? Catava ele no colo, não era não? Pegava no colo, vamos, bora pra casa, meu filho. Viu a besteira que você fez, viu? Depois a gente conversa. É assim? É uma advertência, agora vem e vamos embora pra casa. Pega no colo e leva pra casa. Foi isso que o pai fez? Não. O pai dessa parábola representa Deus. Por que que o pai não foi buscar o filho? Porque o pai não tem nenhuma dó de nós. Essa frase choca, né? Choca porque a gente acha que a dó é uma coisa boa. A gente acha que a dó é uma coisa necessária. A dó é o pior movimento que pode ter. Na dó, nós humilhamos o outro. Na dó,
nós rebaixamos a grandeza do outro. Na dó nós dizemos assim: você não dá conta, você não consegue, você não pode. Então, se você não dá conta, você não consegue e não pode, quem é que dá conta, consegue e pode? Nós. Então, a dó é um movimento de humilhação do outro para autoexaltação. É um movimento do ego. Na dó, nós estamos olhando para o vazio do outro e não para a sua força. É inversamente proporcional à compaixão. A compaixão é um movimento exatamente inverso. A compaixão é aquele movimento que olha para o outro, vê o outro momentaneamente necessitado e olha para a força dele e fala assim: ó, me compadeço de você, de que você esteja nessa situação, porque o que há dentro de você é força e grandeza. Então eu te ajudo momentaneamente aqui no que você está precisando, para que você resgate a sua força e volte para a sua integridade. É aquele movimento de promoção. Na compaixão você levanta o outro, você não faz pelo outro. Na dó, você faz no lugar do outro. Deus não tem nenhuma dó de nós. Por quê? Porque quando Ele olha para nós, Ele vê a força e a grandeza que há em nós. O Espírito Dias da Cruz nos diz com propriedade: quando Deus olha para a criatura, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha. Olha que lindo isso. A mim me tocou profundamente esta fala. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele vê uma obra perfeita, em andamento. Isso significa que quando Ele olha para o broto, Ele já ama o fruto. E Ele sabe que daquele broto para o fruto é questão de tempo. Então Ele ama todas as etapas. Ele não cobra do broto que apresente o fruto, porque Ele sabe que o tempo do broto é tempo de brotar, não é tempo de frutificar. Daí dizer o Eclesiastes: há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de morrer, tempo de crescer, tempo de seguir em todo o movimento. Há tempo para tudo debaixo do céu. Deus ama todas as etapas de cada um de nós. Então o pai não vai buscar o filho porque sabe que lá no filho tem a força dele que vai fazê-lo voltar para casa. Assim como Deus sabe que cada um de nós voltará para casa no seu tempo. Então o filho começa o caminho de volta para a casa do pai. Mas ele vai subindo no mesmo caminho que ele desceu. O que isso significa? Significa que à medida que ele vai voltando para casa, ele vai recolhendo o lixo que deixou ao longo do caminho. Ele vai se reconciliando com o seu caminho. E aí, isto representa um movimento de reconciliação com o nosso próximo. Nós reconciliamos com o próximo quando olhamos para aquilo que está cheio dentro de um relacionamento afetivo, não para aquilo que está vazio. Quando olhamos para o vazio, nós nos esvaziamos. Quando olhamos para o que está cheio, nós nos enchemos. Isto significa que quando nós olhamos uns para os outros com crítica, nós focamos no vazio. E aí aquela relação fenece. Quando olhamos um para o outro com admiração, aquela relação se enriquece. Reconciliar é muito mais que perdoar. Perdoar é um jogo de poder. Porque para perdoar precisa ter vítima e ter algoz. Vítima algoz é um jogo de poder. Eu agora estou no direito, você está na dívida. Ora, à luz da reencarnação, quem é algoz e quem é vítima? O que é vítima hoje? Algoz ontem, algoz em outra relação, algoz amanhã. Quem está algoz hoje? Vítima ontem, vítima em outra relação, vítima amanhã. À luz da reencarnação, quem é verdadeiramente vítima e quem é verdadeiramente algoz? Todos somos vítimas e todos somos algozes. Então, perdão é um jogo de poder. A mágoa é um jogo de poder. E o perdão está inserido neste jogo de poder. O que é o perdão, então? É a desistência do jogo de poder. É quando nós desistimos de olhar um para o outro com este jogo de eu tenho direito e você me deve, e então olhamos um para o outro como parceiros de infortúnio, com humanidade, respeitando no outro a mesma humanidade que existe em nós. Isso faz com que a gente possa se liberar daquele peso que a gente carrega nas costas, do vitimismo, da falta, do vazio. Mas reconciliar é um passo além disso ainda. Reconciliar significa encher o coração com aquilo que está cheio naquela relação.
Isso significa olhar para aquilo que está presente, para aquilo que sustenta uma relação. Ora, todas as pessoas têm algo muito cheio dentro de si. Quando nós olhamos para o vazio, a gente se esvazia. Quando olha para o que está cheio, a gente fica cheio. Me lembro de uma senhora que um dia me disse assim: eu estou muito magoada com meu ex-marido e minha vida não segue. E eu perguntei para ela: qual é a sua história? Ela disse assim: nós vivemos 15 anos juntos e então ele me traiu, escolheu outra família, escolheu outra mulher, formou com ela uma outra família e nós nos separamos. E desde então eu não consigo perdoá-lo. E eu perguntei para ela: bom, esses 15 anos foram bons? Ela disse: foram ótimos. E eu perguntei: tem algum fruto? Ela disse: tem 3 belos frutos. E são eles a sua alegria hoje? Ela: sim, são a minha grande alegria. Ficaram comigo, são muito queridos para mim e são aquilo que alegra a minha existência. Então eu disse para ela: bom, então deixa eu recapitular rapidamente essa história e deixa eu ver se eu entendi. Vocês viveram 15 anos juntos, foram 15 belos anos, teve 3 belos frutos, são a sua alegria estes frutos. De repente teve uma desilusão, teve uma experiência de traição, a senhora se sentiu vítima dele, ele escolheu uma outra família, teve a dignidade de assumir isto e ir e assumir aquilo que ele fez, e desde então a senhora não consegue mais seguir a sua vida porque se sente vítima dele, é isso? Ela disse: sim, é isso. Eu falei: bom, eu compreendi bem porque que a senhora ficou magoada e posso ver inclusive o seu grande amor por ele. A senhora continua fiel a ele. No entanto, o que eu não compreendi ainda é porque é que a senhora joga 15 belos anos no lixo para ficar apenas com o momento final. Ou, em outras palavras, porque é que a senhora joga fora tudo aquilo que está cheio nesta relação para ficar com o vazio que houve nela e deixar que esse vazio te guie. Está claro que este homem não vai voltar. Está claro que este homem é seu grande amor. Está claro também que a sua vida só vai seguir a partir do momento que dentro do seu coração este amor tiver um lugar verdadeiro. Que dentro do seu coração a senhora puder dizer: este é o meu primeiro e grande amor. E sempre será. Isto significa: dentro do meu coração este amor terá sempre um lugar de respeito. Não importa o vazio e a desilusão que aconteceu. Isso pertence a quem tem responsabilidade nisso, que é sempre dividida num casal. No entanto, para que a sua vida siga reconciliada, basta que este amor tenha um lugar cheio dentro do seu coração. Afinal de contas, não existe ex-parceiro nem ex-parceira. Existe o primeiro, o segundo, o terceiro, e aquele que vem depois não ocupa o lugar daquele que veio antes. Se você tiver o 25º, é o 25º. Mas nenhum vai ocupar o lugar daqueles que vieram antes. Então, quando ela pôde olhar para isso e de repente percebeu o quão fiel ela era a este amor e o quão este amor importava para ela, e quando ela pôde finalmente dizer: sim, ele é meu grande amor, e aceitar aquele movimento, sem sentir-se vítima, mas aceitar que a vida seguiu afastando-os para caminhos diversos, mas que ainda assim ele continuava importante para ela no coração, então ela experimentou um grande alívio. Ali começou a reconciliação. Reconciliar é seguir cheio com os amores que compõem o nosso coração, mesmo que as relações não sigam, mesmo que não seja possível conviver, mesmo que não seja possível encontrar mais, às vezes não é possível nem falar, mas dentro do coração a gente se reconcilia. Olha para o amor, respeita aquele amor, dá um lugar para aquele amor no coração, e então o coração se enche de amores e a vida segue. E tudo isso culmina no movimento em que fazemos em direção ao amor mais fundamental da nossa vida, a reconciliação mais importante que devemos fazer, com aquela relação que é a mais importante na nossa vida. Com quem é? Com quem? Com Deus? Não, está muito grande isso. Conosco mesmo? Não, nós não somos tão importantes assim não. Quem é que está entre nós e Deus? Nossos pais. Os nossos pais. A relação com os nossos pais é a relação mais sagrada da vida. Dela depende todas as outras relações. A postura que nós adotamos na relação com os nossos pais guia a nossa relação com a vida.
A relação com os nossos pais é a raiz da árvore. Todo o resto são galhas. A galha profissional, a galha da relação conosco mesmo, a galha da espiritualidade, a galha da relação com o dinheiro, com tudo. Tudo deriva da forma como nós lidamos com os nossos pais. E para que o filho tenha sucesso na vida, só existe uma única postura que o leva a este sucesso na relação com os pais. Qual é? Honrar pai. Qual? Honrar pai. Honrar pai e mãe. Qual é o ingrediente da honra? Respeito. Mais que respeito. Amor sempre tem. Gratidão. Gratidão. O amor não é uma escolha do filho. O filho sempre ama os pais. Mesmo quando ele se magoa, afasta ou machuca os pais, lá na intimidade tem sempre um amor, porque ele sabe que não existe sem os pais. Tanto é que quando ele desrespeita esse amor, ele passa a viver um ciclo de repetições, de padrões, de destinos como prova deste amor. Amor sempre tem, mas a gratidão não. A gratidão é construída. Porque a gratidão se sustenta no respeito fundamental aos pais como são. E o tempo que nós ficamos exigindo que eles sejam do jeito que a gente queria que eles fossem, é o tempo que a gente não os respeita. Nós só os respeitamos quando liberamos esta relação de qualquer crítica, de qualquer exigência, de qualquer julgamento, de qualquer dó. Crítica, julgamento, exigência e dó nos impedem de ter com os nossos pais a relação de honra mais profunda. E é muito simples isso. Quando os nossos pais se uniram num ato de amor, ou não, eles nos deram algo tão grandioso, tão infinito, tão gigante, que isso os coloca num lugar de honra e de grandeza que eles jamais perdem. Mas o que vem depois disso é absolutamente humano. Tem, não tem, dá, não dá, pode, não pode, dá de mais, dá de menos, não é assim? Todas as famílias têm casos a contar disso. Aí a gente faz uma mão cheia de coisas que não teve, que queria ter tido, que gostaria de ter, que faltou, que não gosta, que não gostou, e fica ali, dentro do coração, ruminando aquelas coisas. Ora, aqui, em cada mínima parte do nosso corpo, tem 50% do papai e 50% da mamãe. Metade de nós inteirinho é o papai, metade de nós inteirinho é a mamãe. Que preço tem isso? Não tem preço. Bom, então, deixa eu ver se eu entendi. Nós cobramos aquilo que faltou, sem agradecer aquela coisa sem preço que nos foi dada. Como é que chama isso? Gratidão. Das grossas. Essa é a maior forma de ingratidão. E é, na verdade, aquele movimento interno que nos desconecta da força dos nossos pais. Porque a força deles não depende da evolução deles, não depende da opinião deles, não depende do querer deles, não depende do destino deles, não depende do que eles fizeram. A força deles é algo que vem através deles. E que é a força de todos que vieram antes. Que chega até nós como ponta do iceberg que nós somos. Então vocês imaginem uma árvore que nasce de um terreno, e de repente olha para aquele terreno e começa a acusar aquele terreno. O terreno não é bom o suficiente, não dá o suficiente, esse terreno não tem aquilo que é adequado. Aí ela retira a raiz daquele terreno, afinal de contas aquele terreno não é bom. Ela tem bons motivos para criticar aquele terreno. Isso muda alguma coisa para o terreno? Não. E para a árvore? Morre. Porque com a raiz exposta, ela não tem aquilo que ela precisa. Então, fincar a raiz neste terreno significa respeitar profundamente os nossos pais, assim como eles são. Reconciliar com os nossos pais é aceitá-los como são, como puderam ser, como foram, sem querer que seja diferente. Quando nós continuamos dentro do nosso coração a contar as nossas histórias ou a querer que alguma coisa seja ou tenha sido diferente, é um discurso que diz assim: eu não aceito os pais que tenho, ainda quero que eles façam algo por mim. Significa, eu ainda não olhei para a grandeza do que me foi dado, ainda estou achando que eu mereço e estou exigindo algo. É a postura do filho pródigo. Pai, me dá a herança que eu acho que eu mereço. Essa postura desconecta, essa postura nos tira da força, essa postura não nos leva adiante. Porque a ordem é muito simples.
O enunciado da ordem, que é uma lei divina, é muito simples. Quem veio antes, veio antes. Quem vem depois, vem depois. Quem veio antes dá, quem vem depois recebe. Quem veio antes é grande, quem vem depois é pequeno. Ponto. Qual é a parte mais importante desse enunciado dessa lei? É o ponto. Depois dele não tem vírgula. Depois dele não tem mas. Depois dele, mas isso? Não. Não tem história, não tem justificativa que leve a desrespeitar aquela grandeza anterior. Ordem é lei. Só quando nós respeitamos a ordem, a vida flui e segue. E isso não é só na família, não. É no nosso trabalho, é no centro espírita, é nas nossas relações de parceria profissional, qualquer uma. Quem veio antes, veio antes. Quem vem depois, vem depois. Se nós não respeitamos aqueles que vieram antes, nós não seguimos em um movimento que leva ao mais na frente. Este movimento tem que ser sempre honrado. Com a honra, o movimento se amplia. Com a honra, o movimento cresce. Na desonra, o movimento se fecha. Honrar pai e mãe é tábua das leis. Estava lá nas tábuas das leis muito antes de Jesus. E é o único mandamento que vem acompanhado de promessa. Honrai vosso pai e vossa mãe, para que tenhais longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Olha que lindo isso. Qual terra? A terra da promissão. A terra onde mana o leite e o mel. A terra a Canaã do povo eleito. O texto bíblico do Velho Testamento está dizendo? Honrai vosso pai e vossa mãe, para que tenhais longo tempo na terra da produtividade, da satisfação, da plenitude interior. A conexão com a força dos pais é conexão com a vida. E os pais são os dignos representantes de Deus para a criatura na encarnação. São aqueles adequados que Deus elegeu. Quando nós honramos os pais, conectamos a Deus. Querer conectar-se a Deus sem passar pela honra aos pais é uma conexão parcial. Fica igual aquelas internets 2G. Sabe? Você conecta, mas não vai. Tem uma conexãozinha, mas não tem um movimento. Não faz download. Não tem velocidade. Fica ali o tempo todo, só rodando. Será que vai? Será que vai? Nunca vai. Mas quando nós honramos os pais, nos conectamos à vida. Porque os pais são representação da vida. E dali vem toda a força. E para honrar, basta desistir todo dia. Desistir de criticar, desistir de julgar, desistir de exigir e desistir de ter dó. Com isso, olhamos para a grandeza e o cheio que está neles, não para o vazio. Olhamos para o que foi possível, não para o que queríamos que tivesse. Olhamos para o que foi dado, não para o que faltou. E olhando para a grandeza do que recebemos, podemos então, nós adultos, nos darmos aquilo que faltou. Porque é a tarefa da vida adulta se dar aquilo que faltou e não continuar cobrando dos pais aquilo que não pôde ter. Aquele que continua na vida adulta cobrando dos seus pais continua criança. Permanece infantil nas suas emoções e na sua espiritualidade. Não avança para aquilo que é o mais e o melhor. Mas aquele que respeita a fonte de onde veio e se dá aquilo que precisa, então encontra força para fazer agora por si mesmo aquilo que é o melhor. E se a sua história foi difícil, pode então ressignificar, pode reinterpretar, pode aceitá-la como aquela certa e adequada que foi necessária para a sua história, pela sua história espiritual. E então, neste movimento de aceitação, retirar dela o melhor. Transformar o esgoto em adubo e fazer algo bom nascer dali. Através da aceitação e da reconciliação, fazemos com que a força brote e a vida siga. Assim, faz-se festa na nossa intimidade. É a volta para casa, em que o Pai nos calça sandálias nos pés, para que o caminho seja mais leve, que nos veste roupas limpas, para que o conforto seja maior, e que manda preparar uma festa da comunhão na intimidade, que é a alegria de existir. E esta alegria interna é resultado de todo o movimento de reconciliação interior. Está claro isso? Espero que sim.
Bom, esse é um tema fascinante. Nós poderíamos ficar aqui horas e mais horas falando dele, não é? Vocês vão encontrar este conteúdo nesse livro, Reconciliação consigo mesmo, com a família, com Deus, que foi o último livro que eu lancei, que tem tudo que eu estou falando e muito mais. Também ali fora vão encontrar os outros livros da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, de minha autoria, Cura e Autocura, uma visão médica espírita sobre saúde e adoecimento, Alto Amor e Outras Potências da Alma, que eu brinco que é o remédio, aquilo que nos ajuda a reconectar, os Pílulas de Esperança, de Confiança e de Amor, que são 3 livros de mensagens curtas do Dias da Cruz, Por que Adoecemos, sobre saúde e adoecimento. Vou encontrar o Saúde Mental, que é um livro lindo do Jaider, com 47 casos da prática clínica de um psiquiatra espírita, mostrando aquilo que levou à melhora do ponto de vista espiritual ou não. E vão encontrar os livros infanto-juvenis. Tem 5 livros que são meus, infantis, cada um deles com um tema. A temática da diferença, do diferente, da evolução, da timidez, da coragem de se mostrar, da conexão com a família, com a força interior, a temática das transformações das fases da vida, e 2 livros para jovens do Departamento de Infância e Juventude, um na forma de diário e outro com vários casos de jovens que desencarnaram. Todos estes livros têm a sua renda integralmente doada para a atividade espírita, tá bom? Só para que vocês saibam o que está ali à disposição de vocês. Para encerrar, agora com o que é mais especial, nós vamos falar da Fraternidade Sem Fronteiras, que é este trabalho muito especial ao nosso coração. Mas antes eu vou pedir para vocês levantarem 1 minuto. Aliás, nem 1 minuto, 10 segundos. É uma levantadinha rápida. Estica os braços lá em cima. Aproveita. Isso. Agora bem brasileiro, aproveita que está com o braço esticado e dá um abraço quem estiver do lado. Passado aí, Fala, Luiz. Nós já fizemos isso. Chega, gente, chega. Pode sentar, pode sentar. É um problema mandar espírito abraçar, porque não termina nunca mais. A gente fala, abraça quem está do lado, a pessoa abraça 3 filas inteiras. Sabe o que é isso, gente? É saudade da paz de Cristo. Vocês lembram da paz de Cristo na igreja? Era uma coisa ótima, não era? Que a gente pensava. Na verdade, no movimento espírita tem 2 coisas que nós precisamos muito aprender com os nossos irmãos de outras religiões. Um é o louvor, não é? Louvar a Deus, que muitas vezes nós perdemos isso dentro do coisa que os meninos fizeram aqui lindamente através da música no início. E o outro é essa troca afetiva, não é? Que a gente faz, alguns centros espíritas fazem mais, outros menos, graças a Deus esse faz mais. E a gente pode fluir nisso. Então vamos falar desse movimento de encontro de corações que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Esse é um trabalho criado pelo nosso querido Wagner Moura Gomes, que está aqui, que vocês vão conhecer já. É uma ONG de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que se ocupa do cuidado de crianças órfãs e vulneráveis das aldeias de Moçambique, na África subsaariana. O Wagner sempre sentiu uma vontade de servir a África e um dia ele foi para Moçambique e encontrou realidades como estas, crianças morando em casas de pau a pique. Vocês imaginem que Moçambique tem 1 milhão de órfãos, 610 mil devidos ao HIV e à AIDS. Crianças que moram sozinhas em casas como essa. Moçambique tem 24 mil famílias chefiadas diretamente por criança. Significa sem nenhum adulto diretamente responsável por elas. Passando uma grande fome e uma grande sede. Porque a infecção pelo HIV é muito alta, então tem uma grande mortalidade. A água, como vocês veem aqui, é barrosa, é salobra, portanto insalubre, causa muitas doenças, vem de poços superficiais, quando tem. Porque em geral, olha a cor da água. E eles tomam exatamente assim. Nós vimos muitas e muitas vezes. Mas isso é quando tem, porque nas regiões onde a ONG está trabalhando atualmente, na fronteira com Zimbábue, não chove abundantemente há 13 anos.
todos os rios estão secos, não tem uma gota de água. Lá no meio de um leito seco de rio, fura um poço profundo e aí mina uma água leitosa como essa, que eles enchem os galões e levam para casa para passar o dia com 20 litros de água. Só para vocês terem uma ideia, uma torneira gotejando gasta 46 litros. Então, é uma grande sede. A fome também é grande, porque há muita terra, mas não há água, então só dá aquilo que é muito resistente. O milho ou a mandioca. O que eles fazem? Eles pilam o milho, trituram, num grande esforço físico, e levam ao fogo com água e sal. E fica assim, uma massa branca que eles comem, sem gosto, que eles comem com ervas amargas do campo. E as pessoas às vezes perguntam, por que vocês estão ajudando a África em vez de ajudar o Brasil? Você tem tanta criança necessitada. Ora, no Brasil nós não temos visto crianças passar por uma fome e uma necessidade como esta. O que nós vemos no interior das aldeias de Moçambique, onde 80% do país reside, é uma fome absoluta, uma grande miséria. Esta vovó, por exemplo, está dando para comer aos seus netos as castanhas que caem da árvore. E é a única coisa que esta família tinha para comer a semana toda. Olha o cachorrinho. Esta é a escola, mas eu costumo dizer que esta é a escola particular. Porque a escola pública é essa aqui, ó. As crianças são educadas à sombra de uma árvore e são alfabetizadas escrevendo com o dedo no chão, com uma grande necessidade. Eu vou apresentar para vocês Linda e Alegria, para vocês verem 2 exemplos de crianças amparadas por esse projeto. Como é que eu faço aqui? Chama o japonês. Linda Branca. Samana. Sama no shana ana mama na papai, ana vovó, ana titi. Ela diz que é linda, criança, vive com a irmã, mas eles não têm mãe, não têm pai, não têm tia. Imana mfuna imana muunza kuna vaviri. Nashukuru penda utakuzanta kutakuitaka. Ela diz que vai fazer trabalho na machamba para conseguir alimentar-se. O alamalemo nesse. Não faz comer, parece falta. Ele diz que nos dias que vai para a machamba, falta a escola para ganhar 50 meticais diários. Lá não se faculta. Não pongo uma fonte vital. Aqui em casa só temos arroz, feijão e sal. Fazer trabalho na machamba para conseguir alimentar-se. O alamalemo nesse. Não faz comer, parece falta. Ele diz que nos dias que vai para a machamba, falta a escola para ganhar 50 meticais diários. Lá não se faculta. Não pongo uma fonte vital. Aqui em casa só temos arroz, feijão e sal. Não come com ele bungalô na mão. A creche. Essa comida que nós temos aqui, fomos dados pela creche. Como é que a faculdade da creche não ficou? Eu acho que quando a gente não apanha comida na creche, temos que ir a machamba fazer um trabalho para podermos ganhar 50 meticais dia. Mas quando ela não pula, o após diz que o irmão mais velho está na África do Sul e não cuida delas, e nem liga, não diz nada, nem manda comida para eles. Papai, a filha, vai. Não, Tu aí.
Mas tio, então. Diz que o pai e a mãe morreram quando ela era pequenina e não sabe o motivo da doença que levou à morte dos pais. Os pais também morreram, deixaram gado e cabritos, mas o gado bovino os avós levaram. Aqui o que eles têm são cabritos. Tem muito dinheiro que na tua. 11. Aqui elas duas contam com 11 cabritos, mas esses 11 cabritos que ela tem não tem corda. Quando os cabritos invadem a machamba de dunes, elas são submessas a capinar das machambas de dunes pela queda dos cabritos feitos. Se houvesse uns titios que quisessem nos ajudar, podiam construir uma casa para nós, porque quando a ventania chove, as chapas abanam, a chuva entra e elas têm medo. Então, quando Wagner viu esta realidade, ele voltou para o Brasil e criou um trabalho que cria centros de acolhimento nas aldeias, onde as crianças passam metade do dia, recebem refeição, higiene, reforço educacional e projeto cultural através da música. Hoje já são 6 anos de trabalho, 14 centros de acolhimento criados, quase 6.000 crianças amparadas por esta ONG, com a vida completamente transformada. Porque estar inserido num trabalho como esse é muito mais do que receber refeição. É estar inserido num projeto que lhe dá um futuro, que lhe dá uma esperança, que lhe dá uma família e que lhe dá um afeto. E uma prova disso vocês podem ver através da própria Linda, que é esta mais velha, e que vocês têm a oportunidade hoje de ver como ela está hoje. Esta é a Linda atualmente. Ela foi uma das primeiras crianças amparadas por esse projeto, 6 anos atrás, quando este vídeo foi feito. E então, hoje ela é uma das monitoras do projeto, acolhe a outras crianças como ela, cuida de outras crianças como ela. A irmã dela está tão bela quanto ela. E é isso que esse trabalho faz. Aqui vocês podem ver algumas casinhas, que são salinhas de aula, hoje já são de alvenaria nesta unidade, as crianças comendo arroz, o feijão, frango e ama couve, uma mistura de couve com leite de coco e amendoim moído, que é bastante nutritivo, o prato típico de lá. Bastantes crianças, o trabalho cultural com a música, que é uma grande força de expressão do povo, mais produção de alimento, a odontologia, as crianças. E aqui uma outra frente de trabalho, que foi a construção de casas e o acolhimento de idosos vulneráveis. Isso começou quando aquela vovó ali do canto foi encontrada morando debaixo da árvore e comendo as lagartas que caíam da árvore. Então, ela foi a primeira a receber uma casinha construída para ela e a primeira a começar a receber a alimentação do projeto todos os dias. Depois o Wagner vai contar uma historinha para vocês a respeito disso. Também outras famílias como essas, de mães HIV positivas, começaram a receber casinhas e, para serem amparadas com dignidade, estas mães foram empregadas no projeto, para poder ganhar a ajuda através do seu próprio trabalho, e são das trabalhadoras mais dedicadas que nós temos no projeto. As crianças, aí esta é uma com deficiência que ganhou a sua autonomia, os jovens que entraram crianças e hoje são aqueles que estão estudando, porque o projeto tem compromisso de levar esses jovens até o fim da universidade. E então, enquanto isso, além de estudar, eles trabalham no que podem, ajudam a construir casinhas, participam inclusive da padaria, que foi criada na unidade modelo de Musumuia, com os aparelhos, os instrumentos que foram todos do Brasil de navio, e chegaram lá, formaram a primeira padaria num local que não tinha produção de alimento nenhuma, nem horta. Hoje tem pão saindo todos os dias, e os padeiros são os jovens do projeto. O reforço educacional, as caravanas que vamos 4 vezes por ano a Moçambique, com pessoas de qualquer nacionalidade e boa vontade para servir. Eu coordeno a caravana da saúde, que se ocupa dos cuidados da saúde, né? E aqui nós estamos cuidando das crianças, e eu gostaria de mostrar uma para vocês. Esta nós encontramos agora em julho. Esta criança
para que vocês saibam, tem 3 anos de idade. E estava no estado de desnutrição muito grave. Aquelas linhas vermelhas ali representam risco de morte iminente. E essa criança foi internada agora em julho, meados de julho, imediatamente, para que fosse salva a sua vida. Se tratava de uma nova unidade que nós estávamos inaugurando e, portanto, as crianças ainda não recebiam o amparo naquela localidade. E esta criança é esta aqui hoje. 1 mês e pouco depois desse cuidado, dessa atenção, já teve alta do hospital e está no uso do preparado nutricional específico para o seu crescimento, já consegue firmar e ficar, já está recomeçando o desenvolvimento neuromotor adequado. Aqui nós estamos fazendo o teste de HIV, já fizemos 1.100 testes rápidos lá, descobrimos 134 pessoas infectadas, encaminhando-as para o tratamento adequado que Moçambique tem, mas as pessoas não fazem porque não tem dinheiro para pagar R$1 para pegar uma chapa, que é uma van lotada, para ir da aldeia para a cidadezinha mais próxima. Não tem transporte público em Moçambique. Então elas não vão. Primeiro, porque elas não têm dinheiro para pagar a chapa. Segundo, porque elas não têm comida para tolerar os efeitos colaterais da medicação. Então a ONG paga o transporte, paga a alimentação diária para essas pessoas e supervisiona os efeitos colaterais, inclusive o aleitamento artificial para filhos de mães soropositivas. Aqui o nosso querido Papá Wagner, eu vou convidar agora o Wagner para que venha aqui e nos conte alguns casos deste trabalho. Olá, meus amigos, boa noite. Boa noite. Uma alegria poder estar aqui, uma grande oportunidade. Antes de contar uns causos, né, que acontece, que nos emociona muito, eu queria ler uma passagem do Evangelho de Sansão, né, membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863, um trechinho bem pequenininho, que diz assim: ó, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais de todo aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Nós gostaríamos de falar sobre um caso. Nós acabamos de retornar há menos de 2 meses da aldeia, e nós encontramos um caso que nos deixou extremamente energizados, porque foi momentos de um puro amor que nós vivenciamos. Aconteceu no início desse ano que uma das regiões teve uma estiagem grande, e nós atendíamos nessa unidade, que é a Musumuia, em torno de 400 crianças. E nessa região a gente ainda fazia alguma seleção, porque como eram muitas crianças, a gente não tinha condições de ajudar todas, a gente fez uma seleção. Crianças órfãs de pai e mãe, número 1, órfãos de mãe e órfãos de pai. Aquelas que tinham algum laço com a família, que tinham um apoio familiar, então não participavam do projeto. Aconteceu então com essa estiagem que não teve produção. E os próprios pais iam com as crianças na unidade de trabalho pedir às nossas coordenadoras que inserissem os seus filhos no projeto. E nisso, as coordenadoras, pela impossibilidade, devido à falta de alimento para as outras crianças, começou a dizer não. Então ela me liga, falando: Wagner, o que vamos fazer? As crianças, as mães estão vindo em busca do projeto, porque sabem que aqui tem comida. E elas pedem que nós possamos acolher essas novas crianças. E eu estou dizendo não. Falei: nossa, pelo amor de Deus, tia Dorita, não faça isso. Abra as portas para todas as crianças. Faz um favor. Eu fiquei de coração apertado naquele momento. Pelo amor de Deus, Dorita, vá atrás dessas mães que você disse não.
e coloque novamente no projeto. Mas isso aconteceu que não foi só uma ou duas, na verdade dobrou, de 400 foi para 800 crianças nessa mesma unidade. Mas o Pai Criador, né, nos amparando todos os instantes, no mesmo ritmo da proporção que as crianças iam chegando ao projeto, congressos, né, espíritas iam nos convidando. No exato momento, então, assim, a gente foi participando de eventos muito grandes no Brasil, eventos de 1.500 pessoas, de 2.000 pessoas, e aí fazíamos divulgação, como estamos fazendo aqui. E assim, a adesão foi imensa, né, do movimento espírita. E nós conseguimos acolher todas as crianças, porque não foi só essa unidade, né? Foram as outras unidades da região também. Então foram milhares de crianças ao mesmo tempo e ao mesmo tempo milhares de academiamentos. Mas aconteceu algo interessante que, então, nesse momento da caravana, no início, onde então dobrou, a gente encontrou uma das crianças. E essas crianças pediram pela caravana da saúde, qual Andrei ordena, e uma criança que chegou toda cheia de feridinhas, dessas novas. O corpo todo cheio de feridas. Muito fraquinha. Criança de 13 anos, que chamava atenção porque ela tinha muita dificuldade mesmo até de caminhar. Aconteceu então que a caravana auxiliou durante algum tempo e essa criança foi melhorando, né? Ela contraiu HIV, ela foi positiva com 13 aninhos. Contraiu HIV com 3 aninhos de idade através de uma transfusão de sangue, né? Porque eu tinha tido a malária. Então essa criança foi tratada e quando nós retornamos há 2 meses atrás, em Moçambique, essa criança me olha de longe e vem correndo. O que ela vem correndo ao meu encontro é um sorriso, e é isso que eu queria falar para vocês, né? Um sorriso extraordinário. Uma pureza de alma maravilhosa, que foi me energizando, né? De tal forma que quando eu lembro desse ser, eu fico emocionado e fico energizado de amor, cheio de amor. E ela me abraça e não quer mais me soltar. E ficamos o dia todo ela do meu lado. Eu não queria sair de perto dela e nem ela queria sair de perto de mim. Ficavam de mãos dadas, eu pegava ela no colo, mesmo grande, pegava ela no colo. E aí estabeleceu aquela conexão e nós dissemos, eu queremos visitar a casinha dela. No outro dia, a caravana era de 30 pessoas. Todos iam visitar a casa da Malfa. E aí foi a caravana, 2 vans, né, cheias, visitar a casa da Malfa. No que nós chegamos na casa da Malfa, a mãe vinha, a mãe é deficiente, tinha uma deficiência física. Como que ia cuidar dessa criança, né? E a mãe vem com certa dificuldade e a Malfa diz a ela, elas falam assim, chegando, diz, olha, o Wagner estar aqui, se chama de Papai Wagner. Mas Papai Wagner, porque todo provedor, né? Todo provedor, ele é chamado de papai, o avô, né? Pai. E eu sou um dos papais, então Papai Wagner está aqui. Ela diz, ó, traga ele para mim, eu preciso olhar para ele. E desse jeito. E aí as pessoas iam traduzindo, ela é analfabeta, Wagner, ela quer te ver. Então eu chego, ela pega no meu rosto e olha dentro dos meus olhos. Eu que já tinha me comovido com a Malfa no dia anterior, ali eu me desmanchei. Então eu sento naquela chopana, naquela obra, 2x2 de pau a pique, né? Caindo, o leito de palha, sento com ela no chão, porque não tem nenhum banquinho, e coloco a Malfa no colo. E eu não queria mais sair daquele lugar. Porque por mais que eu tenha visto aqui cidades lindíssimas, né?
que eu pude ver em Miami, Orlando, não existe uma casa, um lugar mais belo no mundo. Para mim. Aquele lugar é extraordinário. Eu não queria sair realmente. A energia que eu encontrei naquele local, eu fiquei mais 1 hora mesmo sentado com ela no colo e de mão dada com a mãe. A energia daquele local, a pureza daquelas almas, o sentimento de gratidão daquelas pessoas, né, nos elevou o espírito. De tal forma que eu mesmo 6 anos nesse trabalho, né, foi um momento muito especial. Eu comento isso porque a gente começa a entender um pouco do Evangelho de Jesus. A gente começa a ter um entendimento da profundidade do que quer dizer o Mestre Jesus. Quando diz, olha, quando fizestes isso aos mais pequeninos dos meus irmãos, é mim que fazes. Então a gente começa a ter alguma ideia dessa beleza, né, do que é o Evangelho e como é importante nós irmos nessa vivência, né, de amor, de fraternidade mais profunda. Então essa era um caso que eu queria contar para vocês. O trabalho e os Espíritos nos ensinam muito, eles não nos deixam errar nesse trabalho. Porque é um movimento tão grande. Tem outros casos, por exemplo, de crianças que encostaram em mim. Eu senti profunda compaixão pela criança. Fiquei apaixonado pela criança de 11 e 12 aninhos. Não sabia por que eu amava tanto aquela criança. Aquele amor não era meu. De tal forma que eu fiquei tão envolvido que eu quis conhecer a família dela, eu queria conhecer a casa dela. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês me levem até a casa dela, eu quero estar mais com ela. E aí me levaram, e quando eu estava chegando, eu encontro uma mãe, a mãe dela que estava falecendo, né? Estava desencarnando por tuberculose, porque tinha alguns meses, estava com tuberculose, não tinha R$1, como disse o Andrei, para pegar o chapa e pegar um remédio no hospital. Não tinha. Então eu entendi que a espiritualidade me pega, né, quase que me leva no colo para poder dar essa assistência. E isso acontece no projeto mesmo, em vários pontos, em vários momentos. Tem mais nós íamos inaugurar, para vocês terem uma ideia, 2 unidades de trabalho. E quando a gente vai inaugurar uma unidade, a gente leva mais refeições do que o normal. Então uma unidade ia ser de manhã e a outra ia ser à tarde. Então nós levamos um carro e aí fizemos a refeição na primeira unidade, que deu em torno de 400 a 500 pessoas, entre crianças e adultos. Então sai o nosso coordenador na frente, porque a gente iria no outro dia. Então ele sai na frente e vai levar a quantidade de feijão e de arroz e de alimentos e deixa na unidade um pouco mais de feijão e arroz. Diz, olha, isso aqui vocês não fazem, só façam isso. Ok, chega no outro dia, o coordenador me chama e fala, Wagner, olha só, eles fizeram todo o feijão lá. Fizeram todo o feijão, e agora? Era para ter feito só isso. Não tem problema, mano. Fica tranquilo, né? Problema de sobrar que não vai, né? Fique tranquilo. Já que fez tanto feijão, que o problema era o feijão, faz mais arroz. E foi feito mais arroz. Pronto, estávamos esperando 500 pessoas. Exatamente. Chegou 1.200 pessoas. Graças a Deus. Erraram no feijão. Então o projeto é muito assim, né? Muito amor, é muita coincidência, é muito amparo, né? Da espiritualidade. Então esse, para não prolongar,
é uma das histórias que a gente queria contar para vocês. Muito obrigado pelo carinho e acolhimento de todos. O que não falta nesse projeto é história para contar. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir mais ali no cantinho. Nós estamos aqui hoje, então, divulgando esse trabalho, que tem como resultados esses sorrisos. Esse mocinho, por exemplo, estava almoçando quando nós tiramos essa foto. Né? É o símbolo do projeto. Para convidar todos vocês a fazerem parte desta família do amor sem fronteiras. Todo este trabalho é sustentado pelo apadrinhamento. As crianças são apadrinhadas em qualquer parte do mundo. Imaginem vocês que com apenas $20 se muda a realidade de uma criança em Moçambique. No Brasil nós cobramos R$50 mensais, aqui nos Estados Unidos a gente colocou $20 por causa da flutuação do real, que a gente nunca sabe quanto que vai estar, não é? Mas você imagina, R$50 ou $20, muda-se a realidade de uma criança em Moçambique. Nós gastamos em quê? Uma coisinha qualquer, não é? Mas para eles faz toda a diferença. Isso é suficiente para a gente manter uma criança um mês inteiro no projeto. Isso significa que se você entra como um novo padrinho ou uma nova madrinha, entra uma nova criança para este projeto, porque essas que já estão aí já têm padrinhos. Então, se você entra, você muda efetivamente a vida de uma criança. Então, caso você queira se cadastrar, nós vamos estar ali fora, vocês podem nos procurar, nós temos a ficha, basta preencher, destacar, nos entregar e você está cadastrado. O seu pagamento, caso tenha contas do Brasil, pode ser de transferência de conta para conta, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Caso não tenha, pode ser pelo cartão de crédito, pelo PayPal, pelo site. A gente manda o link nas boas-vindas que vocês recebem. Depois do primeiro pagamento, você recebe a foto da criança que você apadrinhou, para que você conheça aquela criança e você acompanha o trabalho todo nas nossas redes sociais, vê sempre as coisas que estão sendo feitas. Também pode convidar as pessoas a se cadastrarem diretamente pelo site fraternidadesemfronteiras.org.br, onde vocês também veem vídeos e fotos do projeto. Uma outra forma de ajudar o projeto, além da iniciativa maravilhosa que vocês já tiveram aqui neste grupo, que é de fazer o jantar desta noite, não é? Parabéns para vocês. É comprando uma das camisas da fraternidade que nós temos ali na banquinha, não é? Uma das camisas, $20, também a renda integralmente para a fraternidade. E um dos meus livros, que está sendo lançado nesta viagem, que é o Pílulas de Confiança, que vocês têm ali em português, está sendo lançado em inglês, Pills of Trust, e esta versão em inglês, toda a edição dela é integralmente da Fraternidade Sem Fronteiras. Também fica ali à disposição para caso queira ajudar desta maneira. Então, para encerrar, aqui nós temos dois sites, a versão em inglês do fraternidadesemfronteiras.org.br, que é o Fraternity Without Borders, e vocês nos Estados Unidos ainda tem uma chance a mais, porque quem quiser fazer uma doação que seja deduzível do imposto de renda, pode utilizar o site da Faith in Children, que é uma ONG que é inscrita aqui nos Estados Unidos, registrada nos Estados Unidos e que é nossa parceira já há alguns meses. E então você fazendo também a inscrição através do site da Faith in Children, a doação também cai diretamente para a fraternidade, ok? Aqui nós temos alguns dos apoiadores, né? O Reinaldo Gianecchini, o Ziri Prembaba, líder espiritualista, a atriz Paloma Bernardi, o DJ Alok, hoje o DJ número 1 do Brasil, o Movimento Espírita, que vocês conhecem, né? Nosso querido Haroldo Dutra, Simão Pedro de Lima, que se não conhecem, conheçam. Nosso querido Rossandro Klinger, nosso querido Roberto Luz, fundador da AME em Minas Gerais e vice-presidente da AME Brasil, e nosso querido Divaldo Pereira Franco, e é com um vídeo dele que vocês já viram, mas que alguns não, que nós vamos encerrar. O Fraternidade Sem Fronteiras é um movimento de beneficência comovedor. Pessoas dedicadas ao bem deslocam-se à África para poder ajudar crianças na mais extrema penúria, numa das regiões mais pobres do continente africano, em Moçambique. Crianças que padecem fome de vários dias e se nutrem apenas de uma semente ralada. Cada um de nós pode participar
desse movimento, contribuindo com R$50 mensais. E cada um de nós que se torna membro da fraternidade, nós estamos contribuindo para salvar uma vida. Eu apoio. Não seria o momento de você apoiar também? O endereço está abaixo na sua tela. É isso, gente. Muito obrigado. Boa noite.